TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, iniciamos agora o programa Janela do Céu. Que Deus possa realizar todas as bênçãos espirituais, naturais, na tua vida, na vida da tua família. Sempre desejamos aqui que todos, possamos alcançar o grande prêmio celestial de estarmos junto com Cristo, Essa realmente é a nossa grande bênção, de sermos participantes, como membros do corpo de Cristo. E sempre é uma grande alegria para nós aqui do programa Janela do Céu trazer sempre convidados para que possam compartilhar do que realmente Deus fez nos seus corações. Hoje nós vivemos um mundo totalmente longe de Deus, dos princípios de Deus. Nós crescemos nesse ambiente, às vezes até acreditando que Deus não existe, que Deus é injusto, Porque quem nunca pensou, porque há tantos problemas no mundo, tantas injustiças, Deus não existe, Senão ele resolveria, faria alguma coisa. Então todos esses questionamentos e esse ambiente cético, em que nós vivemos, do racionalismo, às vezes afeta o nosso coração até para acreditar, na existência de Deus. Mas ao longo do tempo, se nós fomos eleitos do Senhor, Deus, ele, como diz na sua palavra, em João 10:10, que ele veio para trazer vida em vida e abundância, e quando o pastor ele chama suas ovelhas, aquelas que são dele, vem para a casa do Senhor. Então, sempre trazemos pessoas que ouviram essa voz, a voz do pastor, e hoje estão trilhando esse caminho com Cristo, e com certeza têm certeza em seus corações, da existência de Deus e de tudo que Ele pode fazer por nós. Então, a nossa convidada de hoje, a nossa irmã Isabela Rosba, da cidade de Rio do Sul, Santa Catarina, e ela está há mais ou menos 2 anos, na vida da igreja, está participando conosco nesse momento, e ela vai compartilhar o que Deus realizou no seu coração, Isso nos ajuda, assim, a resgatar nossa fé e a termos experiências com Deus. Tudo bem, Isabela? Olá, boa noite. Sim, tudo bem, tudo certinho, graças a Deus. Amém. Então, gostaria de perguntar como foi a tua vida antes de Jesus, Se você teve algum momento que você pensou em Deus, que vinha essa questão da espiritualidade, no teu coração, e o que aconteceu, que Deus foi lá e te salvou, como foi que o Senhor tocou, Que quando Deus fala, a gente não tem como resistir, a gente tem convicção, que é Ele que está falando conosco. É verdade. Bom, na verdade, eu conheci a Cristo, mas não o Evangelho do Reino e com a clareza que o Espírito nos dá, através da palavra, do ministério da palavra da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas eu conheci a Cristo com 13 anos. E eu participava de uma denominação, E então eu frequentava a igreja, mas com toda a sua religiosidade e tradicionalismo, e com as crenças e tudo mais que a gente sabe que existe, que na verdade elas acabam encobrindo a verdade de Cristo, E aí eu acabei conhecendo o meu esposo nessa igreja, nós namoramos, casamos, e quando nós casamos, ele também participava da igreja até mais tempo do que eu. E quando nós nos casamos, nós nos mudamos para uma cidade vizinha, muito próxima, que na verdade é Rio do Sul, porque antes nós morávamos em Aurora, Santa Catarina, mas é bem pertinho. E a gente acabou se distanciando, não participando mais. E eu lembro bem que a gente sentia algo assim que nós compartilhávamos, que as pessoas que lá estavam, quando nós congregávamos, não se importaram, não nos visitaram, não buscaram saber como a gente estava, até porque quando a gente casa as coisas mudam, A gente sai da casa dos pais, a gente às vezes acha que vai ser um sonho maravilhoso, Eu realmente tenho um lado muito bom, mas também tem todos os obstáculos, as dificuldades os de desafios. juntar... os desafios, exato, de juntar 2 pessoas que foram criadas diferentes, enfim. E nós sentíamos isso, sabe? Essa falta, porque
nós nos dedicávamos bastante nessa denominação, né? A gente tinha bastante encargo dentro da igreja, e até isso era bem maçante, de certa forma, sabe? Era o que a gente sentia, né? Olha só, que visão, né? Porque quando a gente tem a realidade de servo, é totalmente diferente. Sim. E aí, por fim, nós nos afastamos, viemos morar para Rio do Sul, e por 2 anos a gente não frequentou igreja nenhuma. Nada mais, nenhum contato com a palavra. E só que dentro do meu coração eu tinha um desejo muito forte de voltar, de ir para alguma igreja, sabe? Eu não sabia explicar, mas o meu esposo, ele estava completamente endurecido. E aí, depois de tanto conversar, e eu orava, na verdade, já, né? Então, eu pedia isso para Deus, assim, para ter alguma forma dele aceitar ir comigo. Eu também não queria ir sozinha. Hoje eu entendo que eu poderia ter ido sozinha, né? Sim. Mas achava assim, nossa, o que os outros vão pensar, né? Eu sou casada e vou sozinha, porque meu marido não vai comigo. Achava que isso ia causar um distanciamento maior ainda entre a gente. E, por fim, ele falou assim para mim: olha, vamos fazer o seguinte. A próxima pessoa que convidar a gente para ir para uma igreja, a gente vai. Mas ele falou isso sem acreditar que alguém fosse convidar. E dali a pouco, eu conheci uma pessoa, uma irmã, e ela nos convidou, na verdade, para um grupo familiar. A igreja na casa. E aí eu falei para ele, gente, ele ficou muito bravo, porque ele ia ter que cumprir a promessa. Sim, Deus colocou na boca dele aquilo que precisava, né? Exato. E aí a gente foi. Claro que ele foi assim com aquela, vou porque prometi, não era assim algo que era um desejo do coração, né? Ele até relata assim que, eu fiquei bravo lá no sofá sentado, com os braços cruzados. E a gente foi numa quinta-feira, fomos na próxima, e não passou muito tempo, se eu não me engano, cerca assim de 1 mês, então 4 vezes mais ou menos, 1 mês e pouquinho, nós aceitamos o batismo. Foi pregado o batismo, e aquilo tocou profundamente no nosso coração, e foi assim simultâneo, sabe? Eu e ele lado a lado, nós queremos isso, assim, e era de noite, muito tarde, então a gente combinou para o dia seguinte. Graças a Deus deu tudo certo, né? As trevas não conseguiram vencer essa situação da nossa decisão, na verdade, né? E aí no dia seguinte nós nos batizamos, né? Nascemos da água do Espírito. E dali em diante até foi interessante, irmã, porque é engraçado, assim. Eu sempre fui uma pessoa que acreditava em Deus, por conhecer ele, assim, desde muito nova. Saber, assim, que talvez eu não tinha o mesmo comportamento que muitas meninas da minha idade, que talvez, assim, não conheciam, né, ou não tinham essa questão, assim, de ir na igreja e tudo mais, então, existia uma diferenciação, mas, ao mesmo tempo, à medida que eu cresci, comecei a trabalhar, a avareza se mostrou muito grande no meu coração, o desejo de ganhar dinheiro, de crescer, desenvolvimento profissional, esse tipo de coisa, sabe? Sim. Era isso, assim, que era latente dentro de mim. E quando eu me batizei, isso ainda era muito forte dentro do meu coração. Tanto que eu comecei a participar dos cultos da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui em Rio do Sul, mas era algo assim, me atrasei, porque eu estava trabalhando, tá tudo bem, sabe? Era um segundo plano, não tinha uma realidade, assim, um compromisso daquilo. Real. Isso, exatamente. E aí, aconteceu ali em fevereiro de 2020, se eu não estou enganado, o Seminário A Mesa do Senhor. Se eu não me engano é esse o nome, né? A Mesa. E ali, 1 mês depois, veio a pandemia muito forte, né, no Brasil, né? E aí veio o seminário, e eu lembro que ali deu uma virada de chave, sabe? O Espírito, assim, conseguiu iluminar, assim, com a luz do Senhor, os lugares mais profundos lá dentro do meu coração, que eu realmente não estava me dobrando para o Senhor. Porque praticamente eu frequentei 1 ano a igreja desleixadamente, sem compromisso, sem realidade. E quando aconteceu esse seminário, eu escutei ele, as portas do templo ficaram abertas, né, para todos os irmãos assistirem, começou a mexer, e no mês seguinte que veio a pandemia, assim, parece que
parece que as cortinas caíram, assim, sabe? E fez sentido. A realidade da vida de cruz, de sermos servos, do propósito que o Senhor tem através da nossa vida, e o quão, assim, cega eu estava vivendo, sabe? Achando que, não, eu estou vivendo a vida da igreja agora. E muito pelo contrário. E até é engraçado porque quando nós frequentávamos, eu e meu esposo, a igreja de denominação, né? Isso há muito tempo atrás, antes mesmo da gente casar, nós tínhamos, assim, muitos encargos, até porque hoje eu entendo, né, que o Senhor, ele não tem uma subdivisão, né? Ah, vou ensinar mulheres, vou ensinar homens, vou ensinar crianças. Na verdade, a palavra é para todos, né? E o Espírito trabalha dentro de nós. Mas, assim, nós tínhamos a parte de louvor, né? E aí depois eu fui aprender sobre levitas, né, e tudo mais. E aí, quando eu entrei na Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu estava tão saturada desse trabalho, era enfado para mim, sabe? Que eu só falava assim para Deus, eu só não quero fazer nada, eu só quero entrar aqui dentro do templo e ouvir, só receber. Ai, meu Deus, só receber. Era só isso que eu queria. E aí um dia o Senhor falou através do presbítero que eu tinha um chamado para levita. Eu pensei, ai meu Deus. Mas aí o Senhor foi trabalhando de uma forma tão linda, assim, ao mesmo tempo dolorosa, mas que com o passar do tempo e a alimentação, agora recente o seminário Alma Despida, tá cada vez assim mais claro o tempo que eu perdi, que eu desperdicei da mesa do Senhor, e que eu, nossa, assim, não consigo imaginar como eu aceitei viver dessa forma antes. Sim. Sabe que é interessante, né, isso? Porque a gente pode estar no ambiente da igreja e até participando, de repente, envolvido com alguma atividade, mas o nosso coração não tem uma revelação do que aquilo significa, né? E do propósito de Deus. A gente vive de forma religiosa e aquilo é uma cegueira, né? Como aquilo estivesse assim totalmente tapado. E se a gente perguntar, né? As pessoas, não, mas tá tudo bem, eu tô fazendo tudo, tá tudo certo, né? Mas de repente, assim como o Saulo, né? Ele recebeu aquela iluminação de que ele estava perseguindo a igreja, né? E a gente vê como isso, nós todos precisamos buscar de Deus, né? Que Deus sempre traga iluminação para que seja descortinado, né? Para que a gente possa viver a vida da igreja não como um lugar que eu tenho que frequentar, né? Uma coisa para me fazer bem, né? Mas que eu possa ter aquele entendimento, né, do que realmente aquilo significa para Deus, para nós, né, e o que Deus espera de cada um de nós, porque aí parece que tudo faz muito sentido, e antes disso não tem sentido, e às vezes até ir na igreja é um compromisso, né, hoje tem grupo. Bater uma carteirinha, assim, né? Não posso, hoje tem a reunião e tal, né? Vai até triste para a reunião, mas eu acredito que não é isso que Deus quer, né? Para cada um de nós. Não foi isso que Deus planejou, né? Nas reuniões, né? Mas que a gente possa ver que ali é uma reunião para todos nós nos alimentarmos, mas é algo que a gente depende de Deus, né? Só Deus para descortinar isso para nós. A gente pode buscar, pode pedir, mas é Deus que vem e dissipa aquelas trevas, né, aqueles enganos que a gente tem. É verdade, glórias a Deus por isso. E servir o Senhor é muito bom, né? Levita. É bênção. Sendo levita, sendo onde for, né, que Deus colocar cada um de nós, né? Ali com certeza é uma bênção para nós, né? Então, nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos com mais um pouquinho do testemunho da nossa irmã Isabela. Fique conosco. Janela do Céu.